Não irei mudar essa veste que habito há muito. Já a descrevi inúmeras vezes. Reconheço em remendos as reentrâncias amarrotadas em que disfarço o bolor com cânfora e alfazema. Minha casa, ora tão iluminada pelo mais fresco sol de outono de maio, ora de um sombrio da cor mais negra que um poço artesanal chinês vazio possa ter. Não irei mudar, fato. Todas as vezes que disse que iria, acreditei que pudesse. Não menti, mas eu não mudei. Ou talvez eu tenha mudado um pouco, bem pouco. Mas eu não acredito mais nisso, nem vou mentir, não vou mudar e eu assumo. Por mais horrível que seja o tal poço que por vezes me jogo, e a você também, ele é o meu poço. E ali enxergo coisas lindas. Se o sol fresco do meu outono não aquece o ano inteiro, ele sabe acolhê-lo e aos que me aguentam na escuridão, eu não irei mudar. Ficarei muda. Muda, mas vestida de mim mesma. Minha casa sou eu. Nela há muitas lembranças espalhadas. Um tanto de poeira devido a inúmeros livros e tapetes, a cerveja, giz de cera, um varal de fotografias penduradas no jardim. Ficarei muda, mas ouvindo vozes e preenchendo as linhas com luz e breu. Então, que fique certo, isso não é uma imposição, nem tem uma explicação, nem um esporro. Não mudo de mim, nunca mais. Não compensa arrumar de novo e de novo as malas cheias de tules e chapéus. Nesse eterno retorno ao que sou, eu não vou mudar. Também não espero que você mude. Minha casa é grande, tem muitos quartos, mas eu sou espaçoso. Essa é uma novidade, não uma mudança. Troquei os móveis de lugar, o estofado de alguns antigos sofás. Aceito que você esteja ao meu lado como você é. Torço até que você pernoite aqui de vez em quando. Te oferecerei todo o meu braço. Talvez você consiga entender o meu traje preto mais uma vez. Não prometo mais nada. Nunca mais me rastejo em desculpas. Eu não sou um monstro. Jogo apenas a mim num umbral que talvez eu, de tempos em tempos, necessite revisitar. Não mudo quem eu sou. Não troco meu lugar com ninguém. Nem permito que tomem o meu lugar. Saio do túnel enxergando melhor. Um jogo de cego. Tateio, farejo, lambo, reviro. Volto para mim reconhecendo o que fiz. Quem machuquei. Quase sempre a mim mesma eu bem sei me machucar. Quem sou, o que perco, o que eu quero. Quero ser eu, inteira, linda, horrorosa. De novo, não me defendo nem me desculpo. Aceito quem eu sou. Aceito o desejo recorrente de tê-lo por vezes ao meu lado. Aceito a ausência do que desejo, não por punição, mas por uma espécie de desfecho, como anunciam os céticos, inevitável. Ou porque há um porvir, visto que na minha casa não há fechaduras nem portas. Só não aceito não me ter comigo. Fico muda, se você não quiser me ouvir dizer eu te amo. Mas consigo, e aqui, nesse papel, eterno.
Relicário começa em 2015, numa pesquisa pessoal, que partia de uma investigação do sagrado e do profano. Enfim, então o trabalho começa, já vem com quase 6 anos de pesquisa, e ele chega nesse momento, que é um momento super maduro, onde ele deixa de ser um trabalho egóico, no sentido, de que olha só para mim e de que me tem somente nele na pesquisa, e começa a ganhar uma equipe que incorpora esse trabalho conceitual, estética, tecnicamente, e aí não podia ter outra pessoa para dirigir essa obra que não o Christian Casarim. Eu entro na obra, a pensar na obra Relicário no ano de 2017. Eu me encontrei com um relicário muito religioso, bem erudito. E aí, dentro do que ele já tinha pesquisado, enquanto texto, enquanto dramaturgia, a gente foi revisitando esses lugares e tentando trazer mais para o terreno, mais para próximo da gente, do que nós somos hoje, das nossas questões. Christian identifica na obra o excesso da divindade, o excesso do ritualístico. E ele é responsável por esse rompante numa dramaturgia que vinha sendo construída a partir de textos como o texto da Clarice Lispector, que são textos que falam de um Deus, de uma divindade cristã, e que o trabalho estava caminhando muito para essa tendência. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, eu não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que eu estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tudo propriétaire. Nada daquilo era meu, nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que eu via. Tive, então, um sentimento que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus. A mãe de Deus, que era a terra, o mundo, mas por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem nenhum senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que, se tudo fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. Se ele ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrerá antes apenas porque não tinha podido ser. Eu sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo, reverência, mas nunca tinha me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser a mãe do mundo era o meu amor, apenas livre. Foi quando eu quase pisei num rato morto, um enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu, eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me à toa, em pânico, e controlava como podia o mais profundo grito, quase correndo de medo, cega entre as pessoas. Terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos,
que não queria mais ver. Mas a imagem colocava-se nas minhas pálpebras, um grande rato ruivo de caudas enorme, com o pé esmagado e morto, quieto, ruivo. O meu medo, desmesurado por ratos, toda trêmula consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto e a revolta de súbito me tomou. Então, podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava querendo me lembrar, Deus? Não sou pessoa que precisa ser lembrada de que dentro de tudo há sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admiro e o quero. Eu sou de mais sangue para esquecer do sangue. E para mim, a palavra espiritual não tem sentido, e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara, tão nua, um rato. Não naquele instante. Bem, poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e me persegue. Os ratos já riram de mim. No passado, no mundo, os ratos já me devoraram com presas e raivas. Então era assim. Eu, andando pelo mundo, sem pedir nada, sem precisar de nada, amando por puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e me insultava. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando. Procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu poderia encará-lo, pois eu sabia, eu não sabia onde é que ele estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, o visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. É assim. Pois então, não guardarei segredo. Eu vou contar o que sei. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas eu vou contar. Não conte. Só por carinho não conte. Guarde para você mesma as vergonhas dele. Mas eu vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Eu vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato e eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte,
porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Eu não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão, a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. Então, o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. Porque talvez eu precise que me digam com brutalidade porque eu sou teimosa. É porque eu sou muito possessiva. E não me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar o rato na mão. Eu sei que eu nunca vou poder pegar um rato sem morrer da minha pior dor. Então, pois, que eu use o Magnificat que entoa às cegas sobre o que não se sabe nem se vê. E que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo, mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto eu não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, eu não estarei amando nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma como uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei dado marcado. E o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe. Quando eu cheguei, encontrei esse trabalho mais no religioso, eu quis trazer ele mais pro profano mesmo, em trabalhar as questões dele enquanto profanação. O Cris sinaliza esse rompante, né? Trazendo Fernanda Young, trazendo Francisco Malman.
trazendo para o trabalho referências da literatura que fossem referências de profanação, no sentido de identificar que eu já tinha um corpo santo e que faltava para este trabalho naquele momento um corpo profano. E é aí que entra Fernanda Young e Francisco Malman nesse trabalho, falando sobre uma humanidade muito ímpar, né? Que são pessoas da atualidade que conversam com o profano e com o sagrado, que falam de relações interpessoais, que falam de questões pessoais. Eu acho que eu quis trazer esses escritores mais próximos da gente, para a gente encontrar esse caminho em poemas que estivesse falando tanto do profano quanto da divindade. Sou a anti-Mona Lisa, sou desproporcional. Toda a minha roupa é feita de retalhos, bordados com rezas que eu faço para acordar e para dormir. Um mantra que eu repito: você vai conseguir, eu cuidarei de você. Seja prudente, minha menininha boba, tola. Arrumo os meus cabelos, passo tal batom vermelho, todo o corpo moldado na disciplina. E a fina pele de porcelana fria, branca, desenhada, coberta com condecorações, amores, vinganças, verbos, versos. Arrumo os cabelos, nunca satisfeita, passo o mesmo batom. Eu sou uma pinhata perfeita, nunca uma Mona Lisa. 2018 nós tivemos algumas experiências cênicas, 2019 também, alguns experimentos, oportunidade de experimentar. E o trabalho vai ganhando finalmente um estado que é um trabalho para palco. Em 2020, com o contexto da pandemia por Covid-19, esse trabalho, que era um trabalho que teria a sua estreia no palco, passa a ser um trabalho audiovisual. Hoje o Relicário está bem distante do que ele se propôs a ser em qualquer outro momento, porque primeiro ele sempre foi pensado para a cena e hoje a gente tem um trabalho audiovisual. Então pensar para o audiovisual é de uma outra forma, pensar em dança para o audiovisual também é de uma outra forma, e aí a gente precisa chamar pessoas que dialoguem com essa ferramenta. E isso fez a gente descobrir novos caminhos, né? Discutir toda a dramaturgia do trabalho. A dramaturgia ela se resolve na cena, ela se resolve no corpo, a dramaturgia se resolve na edição, a dramaturgia se resolve na fotografia, ou ela se resolve na trilha sonora. Enfim, são novos desafios que vão se apontando pra gente como o start, né? Então eu acho que esse processo todo no contexto pandêmico de transformar um trabalho para o palco num trabalho para o vídeo é um processo, claro, de exaustão, mas é um processo riquíssimo, né? Porque a gente vai se desdobrando enquanto artista. A nossa sala de ensaio, de repente, vira um estúdio. A ideia de trazer neste material, que é quase um spin-off do espetáculo, de trazer as literaturas que foram algumas das literaturas que foram inspiração para esse trabalho, ela é muito importante para a gente, ela é muito cara para a gente no sentido de compartilhar uma maneira de fazer em dança. A gente não aprofunda nesses poemas, mas a gente passa por eles para falar de situações que acontecem com a gente e que acontecem com o Vinícius, que é o propositor da obra, e como isso vai alimentando e vai ajudando a contar a história dele também. Então é meio que se apropriar desses poemas para dizer isso é meu, isso endossa o que eu quero dizer, endossa a minha história. Enfim, eu acho que compartilhar as literaturas que foram inspirações é falar um pouquinho dos disparadores para além da minha biografia, né? Meu avô, meus tios, meus primos, a minha vida, eu, meus filhos, meu casamento, enfim, muita coisa que está em jogo nesse trabalho, era falar desses disparadores poéticos
Então essa era a nossa vontade de fazer o Sinônimo de Relicário. Trazer para as pessoas, além do espetáculo relicário, trazer os disparadores da nossa sala de aula. Falar um pouquinho desse processo de criação, que é um processo de 6 anos, né? Deixá-lo é tão difícil quanto escrever uma carta com a mão esquerda. Os nervos agonizam, os sentidos se confundem. Não há nada natural nesse meu ato de partida. Corro para longe de você, nado para longe. Tento sentir ódio, a velha solução da raiva como um estímulo. Não funciona. Bebo para tornar a realidade mais acessível. Fica tudo mais claro. Resolvo usar a técnica infalível da terceira pessoa. Não sou mais eu mesmo. Ufa, que alívio. Narro o que eu vejo. Uma mulher indo embora. Uma mulher indo embora sem querer ir. Ela leva na mala um punhado de cartas não enviadas, todas escritas com a mão da Vênus. Ela para por um breve instante, mas logo continua a andar. De novo para. Não olha para trás. Apenas espera. Aguarda ser resgatada dessa viagem. Nada acontece. Nenhuma palavra. Então eu continuo andando nessa areia movediça do tempo que me levará até você, que me levará de você, sem mais parar, sem esperança, somente indo, sem nenhuma escapatória, sem pausas, sem desculpas. Afora, a mesma, a de ser eu. Essa que nunca poderá ficar. Foi esse trabalho que eu gestacionei por 6 anos e que nasceu agora. E como eu gosto de falar, o relicário ele nasce e morre em si mesmo. É isso que eu espero, inclusive. Eu acho que hoje é um trabalho potente, que dialoga com as questões do Vinícius, que dialoga com a cidade, que dialogam com esse momento, então teve tudo a ver. E acho que hoje o trabalho chega nesse lugar que me contempla muito, a mim, a Christian, eu tenho certeza, acho que a toda a equipe do Relicário. O trabalho chega num lugar que é um lugar sensível, extremamente sensível, apesar de ser um trabalho que parte da narrativa pessoal, é um trabalho que no final das contas está potente para sensibilizar outras pessoas também. Então não é sobre a minha história, é sobre o meu sagrado, não é sobre as minhas mortes, o trabalho não é sobre os meus nascimentos e renascimentos. O trabalho é sobre todas as mortes, todos os renascimentos e sobre todos os atravessamentos que cada uma das pessoas que vão assistir esse trabalho tiveram ou virão a ter.